na face da terra. Eu aqui, Dave Young, mais uma vez no podcast, e aqui ao meu lado, mais uma vez, o meu amigo, vou chamar de amigo agora, hein? Oh, glória. Amigo, pastor Wilson. Paz, shalom, bom A dia. paz de Jesus a todos, a paz. Pastor Deriang, é uma honra. Realmente, Amém. o senhor foi separado, mais um amigo. Glória a Deus. Porque quando eu deixei de ser inimigo de Deus, que eu era amigo do mundo, aí ele falou, eu vou te dar novos amigos. Eu Glória a Deus. me sinto honrado pela tua amizade. Eu me sinto honrado, pastorzão. Muito obrigado Benção. pela oportunidade. Eu já vou testemunhar aqui. Eu não sei como é que o pastor, ele, não sei se ele não gosta, se ele gosta, mas eu vou testemunhar assim mesmo, não importa. Fizemos um evento por nome Aviva, lá em Itupeva, perto de Vinhedo. E Deus usou esse homem. Tremendamente, tremendamente. Foi nesse dia, eu vou revelar algo aqui que eu não falei para ninguém ainda, né? Minha esposa sabe, família sabe, mas o povo da rua não sabe. Foi nesse dia, Deus já vinha me dando sinais de um ministério. Tá? Eu faço parte da Assembleia de Deus, Ministério Belém, e já tinha um tempo que Deus ele vinha pontuando para eu preciso sair da Assembleia de Deus. Né? Sinto muito eu falar isso aqui, algumas pessoas, isso e aquilo, eu sei que tem pessoas que vão falar que é isso, pode falar. Depois você observa o que vai acontecer. Já vi um tempo Deus pontuando, e às vezes eu saía de uma igreja para outra. Eu saía de uma igreja para outra, e Deus permitia acontecer coisas. Coisas, às vezes até desagradáveis. Mas eu estava entendendo e mesmo assim rejeitava. Sabe, Jonas? Vai pregar, Jonas. Jonas se esconde. E Deus permite acontecer coisas. Sabe? E Deus vinha pontuando. Sai, sai, sai. E eu falei para minha esposa não quis o ministério. Né? E eu falei, Deus, eu não quero também mesmo. Tá tudo ok. Mas se for o Senhor, toca lá primeiro. Do nada ela começou a desejar, né? Querer, começou a fazer teologia, benção. Eu falei, tá começando a chegar lá. Glória. E mesmo assim eu comecei a parar no canto, sabe? Não quero. Querendo e não querendo ao mesmo tempo, porque eu tenho medo. Mas acredite, no dia do Aviva, 31 de janeiro, não foi isso mesmo? 31 de janeiro. 31 de janeiro. Estava lá o povo reunido, onde muitos achavam que não ia chegar ninguém. Eu também achava. Acredite em mim. Eu ia tirar metade dos bancos da igreja. Eu fui o primeiro a chegar. Foi o primeiro a chegar. O pastorzão foi o primeiro a chegar. Tá? Cantores, né? Cantores, pregadores que eu chamei para participar com a gente. Metade faltaram. O pastor foi um dos vasos que Deus usou lá tremendamente. Foi o primeiro, para ser exato, que Deus usou e tocou o coração de muita gente. Não foi só o meu, não, tá? Muita gente. E foi naquele dia, pastor. Lembra da pregação do pastor Jonas? Lembro. Arrebentou com tudo. Literalmente, com tudo. Deus invadiu aquele lugar como nunca. Tinha pessoas naquele lugar querendo desistir. E Deus entrou com tudo. Falando com todo mundo de forma particular. Foi muito forte. E comigo não foi diferente. Enquanto o pastor Jonas pregava, ele falava comigo, agora é hora. Quando o pastor Jonas falou que quando Deus tem um ministério com alguém, uma chamada com alguém, a primeira coisa que ele sente Aleluia. é rejeição. A primeira coisa que ele sente é rejeição, é não se conformar com o que está acontecendo, ele acaba sendo um problema para alguns, infelizmente, para alguns que estão conformados com esse mundo. E foi ali que Deus falou comigo, literalmente aqui dentro. O meu corpo arrepiou de dentro para fora. Aleluia. Eu dobrei o joelho, algumas pessoas devem ter visto, dobrei o joelho, solucei, eu falei, meu Deus, o que é isso? Glória. E Deus falando comigo. Foi a partir dali que eu falei, quando cheguei em casa, eu fui para o trabalho ainda, né? Quando eu retornei no outro dia, eu falei, Deus falou, é hora de sair. E a partir daquele dia, né, houve uma reluta ainda, né? E mesmo assim, Deus permitiu outras coisas acontecer e eu falei, agora é hora, acabou. E foi aí que nasceu o Ministério Independente Nosso, que em nome de Jesus vocês vão estar sendo convidados um dia desses para estar lá com a gente, dando glória.
E só para deixar aqui claro, né? Foi um evento, como eu disse aqui anterior, que Deus apareceu, trouxe alimento para o povo e eu fiquei por meses sendo alimentado por aquele alimento lá. Glória a Deus. Meses, meses. Acredite em mim. Não é falando mal de A e de B, mas é a realidade. Eu retornei àquele lugar outros dias e Deus não estava mais lá. Meu Deus. Acredite. Não estava mais lá. Não só eu que estou falando não, tá? Várias pessoas. Retornei, não vi nada, não vi. E eu, em casa, indo para o trabalho, eu voltava, trabalhava em outros lugares também, e aquela mensagem descendo como se fosse um rio dentro de mim, me alimentando. E só para ficar registrado aqui, foi naquele dia que Deus te usou, que Deus usou o pastor Jonas, o pastor Paulo também, Glória a Deus. que o Ministério do Tempo Celestial se iniciou. Não é algo meu, tenho medo, sério. Não é algo do homem, não é de barra de rebelião, não é buscando crentes de igreja nenhuma, não quero ninguém de outra igreja, tá? Quero almas. E em breve vocês vão estar sendo Aleluia. convidados. É uma honra. Bom? Glória a Deus. Pastorzão, o tema, né? O tema aqui do nosso podcast de hoje, entrega. Fala um pouco para a gente sobre entrega, para nós iniciar o programa. Entrega. A história da humanidade começa com Deus determinando haja. Amém. Foi a primeira entrega na história da humanidade. Nós somos humanos dependentes e descendentes de um Deus aonde depois que ele abriu como haja, ele fala: isso está muito superficial, agora eu vou fazer o que verdadeiramente tem no meu coração. O ser humano. Aí ele nos fez. E a segunda maior entrega foi exatamente quando ele soprou naquele boneco de barro, sem vida, sem nada por dentro. Ele soprou algo. E quando ele sopra, e Adão ali nasce, ele soprou algo de dentro dele para dentro. E exatamente é sobre essa entrega que ele vem falando desde quando ele nos criou. Nós já estamos há mais de 2000 anos ouvindo a mesma coisa e ainda assim somos rebeldes. Porque na hora de entregar, dói. Dói demais eu dizimar. Dói demais eu ofertar. Dói demais até abençoar a irmã que deixou sua família lá para servir o evangelho. Dói demais saber que eu vou ter que parar o meu telefone para semear. É muita coisa. Ela nem precisa, talvez. Deus vai cuidar como ele sempre cuidou. Falando da palavra, aqui dentro tem vários formatos e ensinamentos para falar especificamente de entrega. Eu vou falar de uma mulher que Jesus disse: olha, a partir de hoje isso aqui vai ser lembrado. Eu vou fazer memória de Jesus, mas também vou fazer a memória de uma mulher. João capítulo 12, a Bíblia vai dizer que Maria, ela, dentro dela, antes de isso acontecer, ela estava procurando uma forma de: o mestre vai ter um almoço na casa de Lázaro, do meu irmão, vai ter um almoço e o mestre vai vir e o mestre vai vir. Olha, ela não estava preocupada quem é que vai vir junto com ele, quem estaria. Inclusive Lázaro, que há poucos dias Jesus tinha ressuscitado. Isso. Aí vamos falar dela, vamos fazer memória dessa mulher que nos ensinou, e houve vários testemunhos de entrega, mas essa mulher foi o que Deus trouxe para mim no meu coração. João capítulo 12 começa a contar que naquele dia estava tendo um almoço oferecido para Jesus, e Lázaro lá, o ressuscitado, também estava lá na casa. Só que os dias que antecediam esse almoço, se nós conjecturarmos e voltarmos um pouquinho mais para trás, nós vamos ver uma mulher, Maria, com o coração contritado. Ela viu o que Cristo fazia, ela ouviu o que Cristo dizia, ela creu, absorveu, recebeu, se converteu. Agora falou: e agora?
Como é que eu vou presentear? Ele vai chegar lá, eu quero dar um presente para Jesus. Mas o que é que esse homem merece? O que é que eu tenho que eu possa dar para esse homem? Eu não tenho nada, já sei. É o único jeito. Ela teve uma brilhante ideia. Naquela época, uma das moedas correntes, além do ouro, a prata, madeira, tinha várias moedas correntes. Mas uma delas era chamada de nardo. Era um perfume raríssimo, onde só os milionários da época, os grandes reis, apreciavam e tinham condições de liberar centenas e milhares de denários a troco lá de um frasquinho. Mas aquela mulher, resumindo aqui, para aproveitar a oportunidade que eu também estou tendo tempo, eu também preciso entregar, porque o que eu tenho para fazer hoje, para quem nos ouve, é entrega. E aquela mulher, ela pegou tudo que ela tinha, todo o dinheiro. Assim os historiadores, assim como dizem os pregadores, inspirados pelo Espírito Santo, para ficar mais fácil de entender. Imagina você de um ano de salário seu, do dia 1º de janeiro até o último dia de dezembro, pegar todo o recurso, mas eu estou falando todo. Eu não estou falando para você separar dízimo e você pegar a tua oferta e separar as tuas contas, não. Eu estou falando tudo. Então eu estou falando para você, então, se eu entregar tudo, eu vou morrer de fome, de sede, de frio. Foi exatamente assim que ele fez. Ele também se entregou. Ele sentiu sede, sentiu fome, sentiu frio e ele morreu por entrega. E aquela mulher, naquele dia, ela resolveu, do nardo mais puro, do bem mais precioso aos olhos humanos, que é o tesouro aqui da terra, e é onde nós vivemos com os nossos olhos, focados em coisas que o homem oferece um para os outros, usados pelo próprio e desprezado pelos crentes do diabo. Mas muitos de nós estamos caindo em ciladas e laços da entrega do diabo. O diabo tem nos entregado coisas e nós não temos entregado nada para Cristo. Aí Cristo se entrega na cruz. E a nossa entrega é criticar o irmão, criticar a irmã. E aquela mulher naquele dia, no meio de todo mundo, dos fariseus, dos grandes sacerdotes ricos, até na frente de um ressuscitado Lázaro, ela simplesmente, ela comprou esse perfume. E para continuar resumindo, ela se prostrou, ela olhou, parou. Eu fico conjecturando como é que foi aquilo. Temos filmes, temos histórias por aí, YouTube, mas eu conjecturando, eu falei, Cristo, eu quero conjecturar com o Senhor, me leva até lá em pensamento, em espírito e em verdade que eu quero saber. Eu fiquei imaginando ela com aquele frasco ali, assim como eu seguro esse frasco, esse aqui é o nardo puro que nós temos hoje. Isso aqui é a maior valiosidade. Isso aqui é o tesouro que Deus nos deixou. E conjecturando, ela pegou aquele frasco e parou diante dos olhos de Cristo. E ele olhou, e ela olhou para ele. Ela simplesmente lançou-se diante dos pés, porque o nosso lugar não pode ser maior, mais alto que os calcanhares do Senhor. Amém. O único lugar que deveremos permanecer todos os dias é nos pés do Senhor. Aleluia. Essa é a entrega. A gente tem que morrer entregando. A gente tem que morrer entregando uma tentativa de ser melhor todos os dias com o meu próximo, Aleluia. com a minha próxima, porque é o que Deus determinou. Mas é tão difícil, sabe, entregar. Aí eu entrego com dor no coração. Eu nunca vi. Parece que nós estamos jogando pérola aos porcos, porque se nós não adentrarmos diante dos céus, diante de Deus, para entregar o que for, seja uma oração, seja um pensamento, seja um desejo, até carnal, para falar, Senhor, te arranca essa minha motivação, porque o que está me atrapalhando de estar mais próximo do Senhor é a minha falta de entrega, porque eu entrego tudo, eu entrego raiva para o irmão, eu entrego ódio do irmão, eu entrego discussão, contenda dentro de casa, minha esposa, e a gente vai entregando coisas, mas essas coisas Deus não recebe. Quem está recebendo é o nosso adversário,
arquirrival, inimigo, que muitos fazem questão de nem tocar. E quando você fala, o diabo, não fala essas coisas não. Mas na verdade é assim. Hoje, ou nós se entregamos para Deus, ou entregamos. Infelizmente é doloroso falar a verdade, porque doeu primeiro para mim, mas aquela mulher, ela se lançou, ela derramou, ela não simplesmente ficou gotejando entrega, não. Ela falou, já que eu comprei isso aqui, eu vou lá, melo os pés do Senhor, tá bom demais. Para mim, que sou miserável pecadora, ele vai até entender, porque ele sabe que eu sou humano, eu comprei, mas no meio do caminho, assim como Ananias e Safira também tinha. Vamos só entregar só isso aqui. Um pouquinho. Né? Só um pouquinho. Ele entende. Ele nem precisa, aliás, de que precisa. O que eu tenho para Jesus que eu posso entregar que ele já não tem, se ele é o dono do ouro e da prata. Não. Ele só quer uma coisa. Ele quer completar um vazio que tem dentro de todos nós, dentro do nosso coração. A palavra citada aqui, na palavra, dentro do coração, aonde só existe uma coisa que completa esse vazio. Você pode tentar preencher, pastor, com tudo, com bens materiais, com a mulher mais linda, com um homem maravilhoso, com um apartamento, com casa, com coisas que tem valores aos olhos humanos, mas dentro de nós tem um buraco, tem um espaço que é do tamanho de Deus. Aleluia. E se não tiver ele completando lá, sempre a gente vai estar vazio e nunca a gente vai fazer entrega nenhuma. Sempre vai ser uma entrega no conta-gotas. Mas aquela mulher, além de entregar, ela adorou, entregou, pegou os seus cabelos, porque não achou digno de pegar nenhum tecido, nenhum paninho, não. Ela pegou o seu próprio corpo e continuou adorando e secou aquele nardo, aquela adoração, secou com os seus cabelos. E é lógico, o diabo, ele se manifesta quando você está entregando algo de verdade. E a Bíblia diz que logo de cara, o primeiro que se manifestou, o diabo se manifestou, foi logo em Judas, aquele mesmo que iria enganá-lo, queria entregá-lo, queria traí-lo. E todos os dias, hoje, nós somos assim. Falamos muito de Judas, mas muitas vezes nós temos atitudes iguais a deles, traímos Jesus por tão poucas migalhas, por tão poucas moedas. E parece até que eu estou pregando, né, pastor? Mas é o que queima. O que queima dentro de nós não é o que de fora para dentro, é o de dentro para fora, e a entrega é essa. Nós temos vários exemplos da Bíblia. Hoje Deus ele veio falando ontem no culto maravilhoso lá na minha igreja, que Deus me abençoou ricamente lá, e o último louvor estava terminando o culto, o último louvor, o Senhor confirmou que era um louvor exatamente onde contava, do louvor falava sobre a entrega de Maria. Nós entregamos pouco, pastor. Pouca oração, pouco jejum, pouca santidade, pouco dízimo, pouca oferta, pouco de mim. Mas a gente quer mais de Deus. Queremos milagre, queremos bênçãos. A gente quer muito sem dar nada em troca. Mas eu não estou falando de troca, porque Deus não precisa trocar. Né? Não estou falando de barganha, não. Eu estou falando de entrega. Entrega. Um dia Deus falou para Abraão, sabe aquele filhão lá, Isaac, o da promessa? Sei, pai. O que foi? Vamos conjecturar aqui, pastor? Abraão conversando com Deus, porque eles trocaram ideia, igual a gente estava conversando assim, ó. É na primeira pessoa. Isso. É do jeito que eu falo com Deus, na primeira pessoa. Tem hora que eu vou, Senhor, me perdoe, eu errei o português. Me perdoe. Não. Aí ele fala, não tem problema não, filho, pode falar aí que eu tô te ouvindo. Aliás, eu já sei tudo que você vai falar mesmo. Mas fala aí, eu quero te ouvir. A sua voz me alegra, filho. Isso. A sua... Sai de dentro de você, o Espírito da verdade tem dentro de você. É meu. Então deixa eu me ouvir em você. Glória a Deus. Deixa eu conversar comigo. Porque você não tem nada para me oferecer, não.
Mas já que eu estou aí dentro, aí fala comigo, eu mesmo fala comigo, porque quem sabe de você aí vai sair verdade. Glória a Deus. E a gente lembra, ele leva teu filho Isaac lá como sacrifício. Eu também conjecturei, Abraão falou, meu Deus, o que foi que ele me pediu? Que doideira é essa? Me deu e agora quer tomar. Ele me deu, quer tomar. Que loucura é essa? Por que ele fez isso? A Bíblia diz que foram 3 dias. Ele pegou lá o filho Isaac, ele pegou o sacrifício, o filho da promessa, pastor. E foi caminhando, pegou 2 ajudantes lá que trabalhavam com eles. E foi, a Bíblia diz que só foram 3 dias. E quando ele chegou a determinado ponto, ele olhou para os ajudantes e falou assim, ó, vocês fiquem aqui, porque daqui a pouco a gente volta. Glória a Deus. Ele não falou, daqui a pouco eu volto, porque eu vou ter que matar meu filho para Deus. Daqui a pouco a gente retorna. Ele colocou o filho dele já crendo. Isso. Ele já entregou. Ele já entregou. Pastor, ele tinha entregue. Quando ele disse aquilo, eu falei, Senhor, ele confiou e Deus proveu, mandou lá o sacrifício. A gente já sabe o final da história. A verdadeira entrega, a maioria das pessoas acha que é na parte literal. Ela começa aqui dentro. É Aqui isso. dentro. E tudo que você calcula aqui dentro, se você entregou aqui dentro, ela se exterioriza. Isso é um fato. Exatamente. Essa entrega. Quantas vezes aquela senhora que foi bem citada com a missionária aqui, e eu falei, Senhor, pai, vai confirmando. Só vai falando através dela aí, já que o pastor Deliane me colocou para sentar, eu vou ficar quietinho. Glória a Deus. Aproveita, usa essa mulher e já fala comigo. Confirma. Ele, filho, já que você... Então você quer ouvir de mim, então eu vou falar. Então, quando a gente deseja as coisas de Deus, ele fala, então toma. Então recebe, filho. Quando a gente busca, a gente encontra. Isso. Quando a gente busca, a gente encontra. E ela falou aqui, falou daquela senhora. Jesus chegou no meio dos discípulos ali, o pessoal dizimando na porta do templo. Ei, Pedro, quem não é quem dizimou, na verdade ele quis dizer quem entregou mais. E a Bíblia diz que ela entregou tudo. E ela só tinha 2 moedas, ela entregou tudo. Ela poderia, antes de sair de casa, porque ela era tão pobrezinha, né? Assim como diz as pessoas hoje, pobre de marré, né? Isso. Pobre demais, ao ponto de tipo, não posso, eu não vou levar 2 moedas, eu vou levar uma porque o meu coração já é de Cristo, mas se eu levar as 2 eu vou entregar, mas eu preciso comer. Não. Porque a entrega começou lá atrás. Porque o Senhor falou assim, entrega tudo. E ela foi lá, ela entregou tudo, ela entregou tudo. Nós conversamos sobre isso. Acho que foi meu filho falando sobre essa mensagem, onde Jesus fala da mulher que entregou tudo que tinha. A história não revela o nome da viúva. Só tem esse trecho. Aí me perguntaram uma vez sobre o que aconteceu com ela. Eu disse, nós não estamos preparados. Deus sabe todas as coisas. Deus não é pego de surpresa. Deus não permitiu contar o resto da história porque o ser humano não está preparado para entender. Nós não estamos preparados. Porque quando fala de tudo, dói. Quando fala de tudo, vem, mas peraí, tem conta. Peraí, eu tenho filhos, eu tenho isso, tenho aquilo, eu tenho um lar. Mas se Deus falou tudo, Ele garante o resto. Então, a mulher era viúva, olha o contexto. O contexto judaico, a viúva era um problema. Muito problema. Problema. Imagina ela pegar tudo. Exemplo, imagina, estou perdida mesmo, não tenho mais nada, então tudo que eu tenho é dele, então vai tudo. Eu costumo juntar essa mensagem com a mensagem que fala, como é a mensagem, meu Deus? Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a minha de galpão. Ou seja, a viúva, eu creio que ela não passou fome, ela não morreu desamparada. Eu creio que Deus trouxe provisão, ainda mais que o próprio Deus estava lá vendo a situação. Automaticamente, Jesus, o próprio Deus, olhou, usou aquele momento, usou ela como instrumento, não para ensinar apenas os discípulos apóstolos que estavam ali. Falou, vem cá, presta atenção aqui, deixa eu falar com vocês aqui. Ela usou eu.
Eu usou o Senhor hoje para ter essa oportunidade. Até hoje ele usa, porque essa história foi contada aqui. E eu continuo falando que aqui é o nardo puro. A essência, a maior riqueza para que nós possamos conseguir chegar, morrer, tentando, quando os olhos nossos fecharem, entrar no reino dos céus. Porque como Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e a verdade é Ele. João capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai. Ele não disse ninguém vai ao Pai, se desclassificando, eu sou só o caminho, vocês vão, depois vocês vão. Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está dizendo: eu sou o Pai, eu sou o Filho, eu sou o caminho. E ele está ensinando a entrega, ele está nos ensinando a entregar. Aí vai num culto, numa igreja, ele ensina a chorar. Aí ele vai numa outra igreja e ensina a orar. Então ele está convidando, ele está nos chamando. Ele também está entregando, ele continua entregando o tempo dele. Se o nosso tempo, nós com a nossa matéria orgânica, dizendo que nós somos tão assim, nosso tempo vale ouro, o tempo é dinheiro. Quanta hipocrisia para homens igual eu, igual o Senhor, dizer isso. Deus continua entregando o tempo dele, um tempo diferente, um tempo kairós, um tempo espiritual, para que a nossa carne, quando fechar os olhos, o nosso espírito é devolvido, o fôlego de vida é dele, mas a alma é uma escolha. Isso. Você quer botar a tua alma onde? Nas minhas mãos? Quer continuar louvando com os meus anjos? Ou você quer que eu outro quero caminho, né? Outro caminho? E que outro caminho é esse? Então não é caminho, porque se só existe um caminho, que outro caminho é esse? Não tem dois caminhos, não existe dois senhores. Nós estamos infelizmente sendo enganados, e o maior motivo do nosso maior engano, e aonde o diabo usa mais, é o nosso ego, é o nosso eu. Minha casa, minha carne, meu relógio, meu carrão, minha empresa, minha tonelada de café. E ai daquele que se prometer que pisar no meu pé, porque eu não mexo com ninguém. O meu, sabe, o meu, é isso que tem nos matado. É o ego. É ele. Ele é que dá lugar para o diabo. O diabo, ele não te enfia nada da sua boca, no seu nariz, nada. Ele te oferece através do que você está mostrando, o que você tem através dos teus olhos. Nós temos dado lugar, dado oportunidade, aberto brechas através dos nossos olhos, nossas atitudes. Isso é muito revelador também para o diabo. Deus revela a verdade e a gente revela a mentira que tem dentro de nós. Isso. Aí a brecha é o que a gente tem entregado. Então, Deus, quando Ele me colocou e o Senhor perguntou, eu falei: Senhor, qual é o tema? Por que adianta de mim? O que pode sair de dentro de mim? Pode sair alguma coisa lá de Nazaré? Pode ser alguma coisa lá da Vila Aurora, Jaraguá, alguma coisa que presta de lá? Então, deixa eu para lá. Qual é o tema? Aí ele falou para mim: me entrega. Me entrega, filha. O que você está falando? Me entrega. A Bíblia, eu converso sobre isso às vezes, o que o senhor acabou de falar. Existe uma dificuldade muito grande no tocante à oferta, né? À entrega. Há uma dificuldade, literalmente, de fora para dentro, de dentro para fora. E eu costumo falar que a Bíblia é um livro de entregas. O começo de tudo. Entrega. Deus criou todas as coisas e entregou para o homem. Ele não deve nada para ninguém. Depois de tudo isso aí, o homem pecou, ele constrói uma arca, porque o arquiteto foi ele, constrói a arca e entrega para Adão, para Noé. Noé, aqui o projeto, entrega. Mais uma vez ele liberta o ser humano mesmo, mergulhado no meio do pecado, entre os pecadores,
Depois disso, o que acontece? Sodoma e Gomorra, mais uma vez, ele entrega livramento. Livramento. Depois disso aí, enfim, a Bíblia todinha é um livro de entrega. Quando chega no Novo Testamento, a profecia está lá em Isaías. No Novo Testamento ele entrega quem? O próprio Filho dele. Agora o senhor chegou no ponto. Acabou. João 3,16, é ali. Entende? Então tudo é entrega. A Bíblia é um livro de entrega. Porém, nós somos muito maus a ponto de não enxergar a entrega na palavra. Infelizmente. O homem é mau, pastor. O coração do homem é enganoso, mentiroso, pérvido. É um psicopata, em potencial. Por isso que Jesus, como exemplo, nos ensinou a primeiro aceitar uma condição que, na verdade, quem sou eu para... eu aceito a Jesus. Quem sou eu? Mas tá bom. Mas o homem... Respeita, né? Amém. É um tanto quanto esquisito. Eu aceito o Senhor, Deus. Obrigado por me aceitar. Mas é bom explicar isso, porque tem pessoas que tá nessa ideia ainda de aceitar Jesus. Eu sei que é uma cultura, né, que vem lá do passado, né? Isso. Mas enfim, é bom explicar porque a ideia aqui não é gerar polêmica, é levar clareza, luz às pessoas que estão em trevas e outras que estão debaixo de engano. Exatamente. Jesus não precisa que você aceite ele. Exatamente. Se nós bem soubéssemos, nós teríamos que se rastejar para ele Isso. Não somos dignos de nada. Para nos aceitar. Exatamente. Mas é mais uma possibilidade de entrega. Senhor, eu te aceito. Miserável, mentiroso, pecador aqui, Senhor, perdoe os meus pecados. Olha, eu ouvi a tua palavra, as minhas mãos começam a se render. Eu aceito o Senhor como Senhor e Salvador na minha vida. Eu reconheço, eu creio que o Senhor nasceu, cresceu e morreu para que hoje o Senhor tivesse me dado a possibilidade. Então o Senhor me entregou primeiro, então eu aceito, então eu entrego este aceite. Aí a partir dali devemos morrer, o velho homem nascermos com Cristo, ressuscitamos com Cristo. E a partir daí, é a partir do pão, é exatamente aí, é ali, quando Jesus senta na mesa com você, filhão, vem cá, agora vem cá. Agora, o anjo, por favor, escreve o nome do meu filho aí no livro da vida. Primeiro ponto. Segundo ponto, vem filho, quero mesa, senta. Comunhão, senta. Chama mais alguém para você, chama seu pai, chama sua irmã, eu quero todos. Ele nos quer, ele nos ama, ele nos deseja, porque essa entrega dele mútua até hoje, ele continua entregando o tempo, o kairos precioso dele. Ele entregou um sangue carmim puro, ele entregou ali um corpo, uma alma e um espírito sem depender de ninguém, sem pecado. Eu preciso me entregar. Então é a entrega. É um dos pré-requisitos. Um dos. Entrega. Porque se você abrir mão primeiro, porque isso aqui é mãos de dinossauro, sabe, Glória? Ele parece um dinossaurozinho. Então, se você abrir as mãos e se render, porque se chegar alguém numa esquina, mão na cabeça, você levanta a mão, eu tenho medo porque eu posso perder. Meu irmão, você já está perdido, condenado, porque se você não tiver a salvação, você está condenado por si próprio. Se vem a polícia, mão na cabeça, você se rende, você está sendo obrigado. Agora, do contrário, na contramão do mundo está Jesus, ei filho, ele vai batendo, aí você fala assim, eu me rendo. E a partir dali ele entra no teu coração, ele começa a tirar algo de dentro de você que não é dele, então começa a mudança, a transformação. Aí você começa a entregar, pai, mas esse pecadinho de estimação, ele é tão legal. Entrega, filho, só falta ele para boa obra, só falta ele. Mas eu parei de cheirar cocaína, eu falei para ele, eu estou falando de mim, sabe, pastor? Eu estou falando de mim, do pastor Wilson, do Wilson Soares dos Santos. O mundo espiritual, ele nos conhece.
Senhor, eu não bebo mais. Entrega mais. Mas a maconha eu gosto tanto. É de manhã, de tarde, à noite, é uma boa refeição, veja bem. Me entrega, filho. Senhor, mas é de vez em quando. Eu cheiro cocaína, é só de vez em quando. Me entrega. Eu fui entregando. Eu falei, pai, mas agora eu tô zerado. Não fumo, não cheiro. Parei até de... O senhor viu que eu entreguei um assalto mais? Tá bom. Me entrega. Porque lembra quando eu disse que tem um buraco dentro de nós? Um vazio, né? Um vazio que é do tamanho dele. Isso. É do tamanho dele. E para completar esse vazio dentro de nós, é só quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, dos nossos vícios, dos nossos pecados, das nossas vontades, dos nossos desejos, dos nossos quereres, do eu, do nosso ego, do nosso umbigo. Aí quando você entende isso, mas não é fácil não, viu, pastor? Não é fácil. A mulher samaritana, lembrei aqui agora, a princípio, quando Jesus já foi para lá com intenção. Jesus não passou por acaso, foi intencional. Existia uma alma rejeitada, existia uma alma do outro lado que necessitava de se encontrar com o próprio Deus. Eram pessoas que eram rejeitadas pelo próprio povo judeu. O próprio Jesus, outrora, ele dá uma ordem dizendo que era para sair, mas não entrasse em terra de samaritano. Sim. Porque existia o tempo determinado para todas as coisas. Era necessário ele ir, porque, com certeza, se fosse outro, não daria certo. Não. Quando Jesus entra em Samaria, ele encontra a mulher e quando ele inicia a conversa, ela bloqueia tudo. Ou seja, não há uma entrega no começo. Ela Isso. bloqueia tudo. Observe, o pastor falou de entrega, e essa mensagem é muito séria. Quando a mulher samaritana ela decide tirar o colete, a prova de balas, tirar o escudo e se entregar de uma vez por todas, ela entende de imediato. Vejo que tu és profeta. É. Vejo que tu sabes de mim mais do que eu mesmo. É. E começa. E Jesus começa, se tu soubesse quem falar contigo. Aí começa a transformação, porque ela tirou o colete, tirou o escudo. O que falta em muita gente, o que falta em muitos de nós, é tirar o escudo. É entender que com ele não existe perigo. Com ele não existe, vão me acusar. Com ele não existe isso. Em nenhum momento você vai ver na Bíblia Jesus acusando a mulher samaritana. Quem acusa é nós. Exatamente. Quem acusa é nós. Cheio de defeitos. E acusa nós. Críticos. Mas isso, crítico ferrenho. Mas Jesus, quando encontra com ela, só precisou de uma oportunidade. Entrega. Baixa o escudo e entrega. Se rendeu. A partir daquele momento, a transformação foi imediata. Não foi 1 ano, 2 anos. Não demorou 3 meses. Ela se transformou em missionária de imediato. Observe que o texto vai falar que ela sai para anunciar aos outros que Jesus, o Messias, estava lá. Quando eu falo dessa mensagem, algumas pessoas não curtem quando eu falo. Isso que eu vou falar aqui agora. E gera escândalo, mas só na cabeça de quem não tem compromisso com Deus. Aquela mulher se tornou a pastora que muitas pessoas não concordam. Exatamente. Mas espera aí, só tinha ela. Só tinha ela. Jesus não quebra princípios, nunca quebrou. Ele sempre honra princípios. Não existe essa de, eu cheguei aqui agora só porque ela é mulher, ela não pode ser. Houve uma entrega. Quando há uma entrega, pode vir um homem, pode vir ET, pode vir quem for. É ela, ponto final, porque houve entrega. A maioria das pessoas estão estagnadas, pastor, em várias áreas da vida, porque não houve, de fato, a entrega. O dia que você entregar de fato, mas está pedindo dinheiro? Não estou falando de dinheiro. Estou falando de dinheiro? Não, estou falando de Existe dinheiro. algo maior do que o dinheiro. O problema é que o coração das pessoas estão fixurado, apregado, estão colado, estão impregnados no dinheiro. Por isso que as pessoas não decolam. Por isso que as pessoas não sentem a presença. Não avançam. Por isso não avançam. Porque o coração está no dinheiro. Quando eu estou falando aqui de entrega, eu estou falando de algo maior do que o dinheiro. Quem é o dinheiro perto daquilo que você pode fazer para Deus? É verdade. Nada. Nada.
Então é preciso ter essa entrega. Desde o começo, como eu falei, a Bíblia é um livro de entregas. Todos os homens de Deus que se entregaram de corpo, alma e espírito para Deus. Deus fez um movimento fora do sério. Moisés se entregou. Abraão se entregou. Davi se entregou. Mas Davi cheio de erro. E daí? Eu também tenho erro. Se entregou. Todo mundo se entregou. Todo mundo que se entregou fez história. E só falta você e eu. Nós nos entregarmos. Mas eu entreguei ontem, entrega de novo hoje, entrega mais um pouquinho amanhã e vai entregando, vai entregando. Todos os dias é um dia de entrega. Todos os dias é o dia de entrega. Toda vez que nós entregamos algo para Deus, nós o adoramos. Isso. Toda vez que nós entregamos algo para Deus, nós o adoramos, nós o glorificamos, nós o exaltamos e nós nos colocamos como adoradores e verdadeiros. É o que de fato ele busca, os que entregam. Porque se eu não entregar para Deus, eu não tenho intimidade. Se eu não entregar para Deus, eu não estou entregando nada no altar. E quer saber mais, pastor? Se eu não entregar, se eu não me entregar, se eu não me oferecer como sacrifício vivo, eu não vou chegar aonde Deus quer que eu chegue. Eu vou permanecer no Egito, no mesmo lugar. Eu vou envelhecer, eu vou me cansar e vou morrer. O problema é quando morte espiritual acontece aos dias que antecedem a tua volta de Jesus na sua vida. Porque todos esperam a volta de Jesus, os que de fato esperam. Mas Jesus, ele pode voltar para mim, eu saindo daqui desse estúdio. Pode ter sido a minha última entrega. É por isso que eu vim no convite. Amém. Porque se Deus me dá a última entrega, eu quero entregar. Se foi a última oração, eu quero orar. Se foi o último louvor, eu quero louvar. Se foi o último caminhado, eu quero caminhar. Se foi a última refeição, eu quero ceiar com o Senhor. Mas eu quero entregar e me entregar. O programa hoje fez sentido. Vamos finalizar. Amém. Eu cheguei aqui e eu falei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Estou fazendo o que aqui, meu Deus? E a resposta é o que, pastor? Entrega. Se entrega, pastor. Entrega. Pode, eu estou todo arrepiado. Pastor. Deus está aqui, Deus está aqui. Aleluia, glórias. Você precisa decolar, você precisa avançar, você precisa sair desse mesmo lugar. Mas o primeiro passo é entrega. Em todos os aspectos, Jesus espera que você entregue. Se você entregar, haverá um novo amanhã, um novo momento. Amém. Haverá um novo abrir de cortinas, um novo brilhar do sol, um novo momento para você. Pastorzão, deixa uma mensagem para finalizar para esse povo. Um abraço para quem o senhor quiser. E vamos finalizar em nome de Jesus. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder entregar e me entregar nesse tempo precioso. Eu gostaria que Deus abençoasse todo aquele que nele crê. E até os que não creram, que vejam que ainda há tempo. Nós, por enquanto, temos tempo. Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo quando fizer, prosperará. Creia. Um grande abraço a todos. Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Compartilhe.